gente. Bom, hoje é Don Quixote. Rodrigo Petroni, para quem não conhece ainda, ele é escritor, é filósofo, autor de 17 livros, professor titular da FAAP, coordenador do curso de escrita criativa, é uma das poucas pós-graduações em língua portuguesa nessa área. Ele é doutor em literatura comparada pela UERJ, realizou estágio sanduíche na Universidade de Stanford, formado em letras clássicas e vernáculas pela USP, tem 2 mestrados, ciência da religião e literatura comparada, desenvolveu pós-doutorado no programa de tecnologias de inteligência e design digital da PUC, onde hoje ele é pesquisador associado, e há 20 anos ele ministra oficinas de escrita criativa e cursos livres em diversas instituições. Então, é uma pessoa que, além de tudo, é especialista, não é? Em Don Quixote, Cervantes, enfim. Vamos aprender muito, certamente, com você, Rodrigo. Vou passar a palavra já. Ele vai falar, como o Pagan já explicou aqui, o Pagan vai ajudar, né? Vai me ajudar aqui com quem estiver fazendo pergunta. Quem puder fazer por escrito, talvez fique até mais fácil, porque nós vamos ficar com muito tempo. Caso forem fazer pergunta oralmente, vamos pedir para que não se estendam demais, porque o tempo não é muito grande e tenho certeza que todo mundo ficou com muitas questões, todo mundo vai querer aproveitar o nosso palestrante aqui hoje. Muito obrigado, Rodrigo, por ter aceitado o nosso convite. Obrigado a todos que estão aqui participando. E vamos ao que interessa, não é verdade? Está com a palavra, Rodrigo. Bom, muito obrigado, Carol, Marcos, Clementinho, obrigado a todos, todas aí, tá? Muito obrigado pelo convite, a Tamage também, um prazer, uma honra estar aqui, tá bom? Então vamos lá, né? É um desafio falar do Don Quixote, é uma obra enorme, tem todo um debate muito grande em torno dela, né? Então eu vou, na verdade, levantar algumas questões, começar de um círculo concêntrico, um pouco mais amplo, falar um pouco da época, de alguns valores literários, para depois a gente entrar um pouco mais na obra e daí depois gerar um debate aí para a gente falar de pontos específicos da obra, né? Há algumas questões que a gente precisa levantar, questões preliminares, que dizem respeito muito ao século XVII, que no século XVII havia certos valores literários muito diferentes dos valores que nós temos hoje, né? Então, um dos critérios que se circulava muito no século XVII, todos liam Aristóteles, né, os clássicos, gregos, latinos, mas há uma questão no Aristóteles que é muito importante, né, que acabou se perdendo a partir do século XIX, que é a ideia de que a imitação da arte ela não se dá apenas imitação de pessoas, ações e objetos, né, como diz Aristóteles. Na verdade, existem imitações de modelos. Então, o século XVII reteve isso com muita força, de que toda obra imita e emula uma outra obra, né? Então, não é uma imitação servil, né? Existe sempre uma emulação, ou seja, uma rivalização. Isso está prescrito lá nas poéticas clássicas, né? Nas perspectivas gregas, latinas, e isso o século XVII reativa isso com muita força. Então, o primeiro ponto que a gente tem que deixar claro é que a literatura do século XVII, desde a literatura antiga, né, na verdade, até o século XVIII, existia uma grande contenda entre os autores, e um processo que era totalmente comum, assente, de imitação e emulação, ou seja, obras que se imitavam e se emulavam, e isso era comum, era consensual, e todos os escritores procuravam fazer isso de alguma maneira, né? Então, eu estou falando isso já para vocês entenderem por que o Don Quixote, no fundo, ele é uma literatura da literatura. Ele é uma literatura que já está se apoiando nos romances de cavalaria para poder fazer um deslocamento, né, como diria o crítico canadense Northrop Frye, ele está deslocando um gênero e fazendo aquilo que, desde a Idade Média, a gente chamaria de paródia, né? Paraódios, em grego, ódios de canto, é um canto paralelo. Então, é como se fosse uma obra que está se apoiando num gênero e em outras obras para poder se constituir como obra, né? Isso é super importante, e todos os autores do século XVII fazem isso, né? Eu estudei muito o século XVII, meu primeiro mestrado foi sobre o século XVII, na Espanha, especialmente, e tem algumas coisas super curiosas, assim, né? Eu levantei alguns documentos raros em que os autores do século XVII eles são acusados de originalidade. Ou seja, o autor, a originalidade era mal vista. O autor ele tinha sempre que se apoiar em outras autoridades, em outros autores, para gerar alguma novidade, né? Ou seja, não era simplesmente uma cópia servil, tinha sempre o princípio da imitação e da emulação, da rivalização, para se gerar algo novo, né, em relação a um ponto de partida que era uma obra pré-existente. Então, isso há muitos exemplos nisso, né?
E há muito essa questão que a gente constitui no século XIX, como mundo burguês, a questão da autoria. E no século XIX não havia exatamente isso. Eles trabalhavam com a noção de autoridade, não de autoria. Para vocês terem uma ideia, né, a gente tem só 2 assinaturas do poeta Gregório de Matos de Guerra, o poeta, o famoso Boca do Inferno, o poeta luso brasileiro. E muitos dos poemas atribuídos ao Gregório de Matos não se sabe se ele mesmo escreveu. No fundo, ele era a autoridade da sátira e havia toda uma camada, um corpus de poema movediços que era atribuído ao nome do Gregório de Matos. Eu estou colocando isso só para a gente ter um pouco esse contorno, né, esse pano de fundo do século XVII. Depois a gente fala um pouco como isso aparece no Don Quixote. Então, esse é um ponto. Um ponto super importante no século XVII também, que é conhecido como barroco, né? Eu não gosto muito desse termo barroco, depois eu posso explicar o porquê, mas quase que um estilo de época é essa ideia dos espelhos, da simulação, do simulacro, né? Então, tem um escritor cubano, Severo Sarduy, que é um escritor e um teórico muito inspirado, e é um pequeno livro dele sobre barroco, no qual ele faz uma hipótese, ele desenvolve uma hipótese que eu acho até poética, mas é bem interessante. Ele diz: o barroco é a arte da elite. E ele vai pensar a elite a partir de Kepler, da cosmologia do astrônomo Kepler. Então, no século XVI, a gente tem uma ruptura com o geocentrismo, né? Então, a Terra sai do centro do sistema solar, o Sol assume o centro. Só que o Severo Sarduy ele diz: mais importante do que a ruptura com o geocentrismo, né, é aquilo que Kepler descobriu em relação ao universo. O que ele descobriu? Que o universo ele não é circular, perfeito. Ele tem a forma de uma elipse. A órbita dos planetas é elíptica. E a hipótese do Severo Sarduy é que essa elipse, então, ela pressupõe 2 centros. Quando nós temos um centro perfeito, nós temos um círculo perfeito, nós temos um centro. Nós temos uma elipse, é como se nós estivéssemos duplicando um centro. Há um centro real e um centro virtual, que de uma certa forma está puxando a forma e a movimento dos planetas. Veja, isso pode parecer muito abstrato, mas é uma visão incrível para se pensar o barroco. O barroco é uma arte de proliferação de centros, de imagens, de espelhos, de especulação, e isso está em muitas obras. Está no Caldeirão de la Barca, está em Francisco de Quevedo, está aqui na Oratória Sacra do Padre Antônio Vieira, e está no Don Quixote. Então, essa noção de que a realidade não é a realidade. A realidade é um espelho de uma realidade que existe por trás, ou que a própria realidade que nós conhecemos, ela é sempre, ela pode ser derivada, né? Ela pode ser espelhada ao infinito. Nós temos isso em Velázquez, né? Aquelas meninas de Velázquez, acho que é um exemplo cabal disso. Nós temos isso em vários tipos de arte. Então, isso também é importante no século XVII. Petrônio, perdão, só antes de você continuar, as pessoas estão falando no chat que está um pouco ruim a qualidade, aí não sei se é algum mau contato. Deixa eu ver aqui, deixa eu tirar o meu som. Um minuto. Eu vou tirar o... Eu vou tirar o... Obrigada, desculpa te interromper. Oi. Vocês estão me ouvindo? Oi, vocês estão me ouvindo? Está dando para ouvir? Tá dando para ouvir. Melhorou um pouco? Deixa eu tentar melhorou, está com menos chiado, né? Ficou melhor, obrigada. Tá? Melhorou? Tá bom assim? Tá. Então, o século XVII como essa arte de espelhamento, né, uma realidade evanescente, né, de uma representação de imagens que espelham imagens, que espelham imagens. Isso, voltando ao que eu tinha dito, acho que As Meninas do Velázquez ilustra muito bem isso, né, a tela do Velázquez. E o Don Quixote é a forma dessa final, quase, a forma, o suprassumo disso. Veja, isso não está apenas na Espanha, isso está em Shakespeare. Quando a gente pega o Hamlet, por exemplo, o que é Hamlet? É o drama de uma consciência cindida, dividida. É Hamlet pai, que morreu, o fantasma reaparece para Hamlet filho, e ele vai ter que encenar uma peça dentro da peça para poder descobrir quem é o verdadeiro assassino do pai. Então, essa noção assim da literatura de histórias dentro de histórias, de uma peça dentro da peça no teatro,
de uma realidade dentro da realidade, como se fossem matrioshkas, como se fossem bonecas russas que vão se desdobrando e são histórias que vão sendo colocadas dentro de histórias. É isso que hoje a gente pode chamar de simulacro, e é essa uma das estruturas mentais do século XVII, esse grande divertimento, esse jogo de especular, né? De ficar o tempo todo questionando o que a realidade seja. Nesse ponto, existe um teórico de teatro chamado Lionel Abel, que ele desenvolveu o conceito de metateatro. O que é o metateatro? É algo que emerge também no século XVII, por isso que eu estou dizendo que o século XVII é muito importante, e que diz respeito a isso. Então, as tragédias gregas, o teatro clássico, trabalha muito com a noção de que existem as forças cósmicas, os deuses, né? A Rei Marmené, que é uma falha trágica do universo, mas essas forças cósmicas fazem parte do mundo natural. O que começa a acontecer no século XVII? O drama cósmico, o drama das personagens, não é mais encenado a partir dessa natureza, ela começa a se subdividir e virar uma tragédia interna, subjetiva. É por isso que o Harold Bloom ele vai dizer que o Shakespeare inventa o humano. Inventa o humano porque ele inventa o humano moderno, que somos nós, que temos subjetividade, que temos crise de consciência, e o Don Quixote está inserido nisso também. Ou seja, então o metateatro seria esse teatro que se dramatiza a si mesmo, ou que é um teatro reflexivo, que está o tempo todo se voltando para si mesmo, né? Então já vamos falar como é que o Don Quixote encena isso. Um outro ponto, que é um ponto, então seria o que a gente pode chamar de metaficção, metateatro. Essa palavra meta, né, para além de, então quer dizer o quê? Que é uma ficção para além da ficção, ou uma ficção que embute dentro de si outros elementos ficcionais. E é isso que é a riqueza maravilhosa do Don Quixote, né? Nós temos aí algumas camadas culturais importantes, né? Principalmente a importância da cultura moura, árabe, mourisca na Espanha. É claro que tem muito diálogo do Don Quixote com as Mil e Uma Noites, a própria noção que eu já vou falar do narrador, que é o Cide Hamet Benengeli, que é um narrador árabe. Então, existe ali uma questão também nas Mil e Uma Noites de um desdobramento de vozes, ou de uma multiplicação de narradores. E isso é uma coisa muito importante no Don Quixote também, né? Mas também um outro ponto que é central é a valorização da cultura popular. Também vale sempre dizer, tá, gente, que o Cervantes ele tem uma frase que diz o seguinte: eu escrevo como hablo, eu escrevo como eu falo. A estilística cervantina é extremamente simples, é um modo castiço, ele tem um estilo simples de escrever. Essa simplicidade é uma maneira também de aproximar a prosa da oralidade, da fala. E isso diz respeito a uma mudança estilística, mas também diz respeito a uma apreensão do escritor também, que começa a se aprender como ser humano, como uma pessoa comum, que vai narrar, e não mais como um escritor medieval que escrevia em latim, ou que escrevia de modo pomposo. Então, isso no Cervantes é incrível, né? Porque é essa aproximação mesmo da literatura ao comum, ao comezinho, ao mundo assim da realidade palpável, da nossa realidade imediata. E isso também está muito claro também no Sancho, na valorização do Sancho, que é a cultura do camponês, né, do pessoa analfabeta, né, que não tinha oral, né, sem subsídios linguísticos, sem erudição, e que é uma personagem encantadora, né, uma personagem incrível. Essa mudança ela é super importante, principalmente na Espanha, porque é uma mudança também política, que se vê principalmente no teatro, né? Então, na Espanha, né, existia o que eles chamavam de corrales de comédias. Aquelas casas espanholas que nós vemos que tem um pátio interno grande, né, que são casas cuja arquitetura é quadrada, aquelas casas elas serviam de teatro. E existia toda uma deliberação da corte, do rei, para se encenarem dezenas e centenas de peças ao longo de todo o território espanhol e também aqui na América Hispânica, a partir do século XVI. Esses corrales de comédia eram formas de popularização da arte e eram muito divertidos, geralmente comédias mesmo, né? Então, se tem notícia que o Lope de Vega, que é contemporâneo de Cervantes, de Góngora, de Quevedo, ele seria autor de centenas de obras, né? Ele era conhecido como el monstruo de la naturaleza, o monstro da natureza, da quantidade de prodigalidade com que ele conseguia escrever peças de teatro.
e era quase que a origem do entretenimento, como nós temos, né, que era a produção em massa, né, quase como se houvesse uma espécie de pequena gênese da produção em massa, de um teatro já ligado ao entretenimento e ligado à comédia, à diversão e tudo mais. Então, eu digo isso por quê? Porque em uma das peças do Lope de Vega, La Puente Overruna, é uma das primeiras vezes em que se confere honor, honra a um camponês. Então, há uma mudança política muito grande em que o império, né, a corte, ela está tentando valorizar as camadas populares e fazer uma aliança com essas camadas. E o Don Quixote, então, ele é super importante nisso, porque o Cervantes ele captou isso e ele vai trazer essa dignidade, essa dignificação, né, das personagens populares a partir do Sancho, né? Então, tem muitas questões assim que a gente pode trazer também em relação a isso, né? E uma outra questão, enfim, depois a gente abre para o debate. Eu só estou levantando pontos, né? Para depois entrar um pouco mais na arquitetura da obra, mas levantando pontos de interesse mais circunstanciais, mas que tem a ver também com a arte, com a literatura da época do século XVII, final do século XVI para o século XVII, né? Que é onde Cervantes está enquadrado, inserido. Um ponto que é importante também é que nós sempre nos perguntamos: o Don Quixote é um romance? Essa pergunta ela ficou candente aí, se reverberando ao longo de séculos. Por quê? Porque o romance tem uma história, ele tem uma historicidade. A forma, né, os gêneros não existem desde sempre, eles vão se transformando. E existem maneiras, né, na teoria da literatura, existem maneiras diferentes de nós definirmos cada gênero. A questão do gênero romance ela é espinhosa, porque depende dos critérios que nós usemos para definir o que é romance. Então, existe um teórico bastante importante, de origem mais marxista, chamado George Lukács, é um húngaro, e num livro dele chamado Teoria do Romance, ele faz lá uma abordagem, ele define alguns critérios do que seja romance, só que ele exclui o Don Quixote, né, do que seria a configuração do romance claro. E por que isso? Porque o Lukács ele define o romance é todo aquele que tem uma verticalização das personagens. Romance é tudo aquilo que tem um aprofundamento psicológico. Romance é tudo aquilo que consegue dar conta das contradições do mundo burguês que começa ali no século XVII e XVIII. E ele acredita que o Don Quixote não seja romance, por quê? Porque o Don Quixote é uma proliferação de aventuras. Não existe uma verticalização da personagem. Ora, mas nesse ponto há críticos do Lukács, dentre eles eu me considero também um crítico dessa visão do Lukács. Por quê? Porque a proliferação de aventuras ela é muito ligada ao primeiro volume do Don Quixote. No segundo volume nós temos uma outra abordagem, uma grande profundidade, é quase um volume existencial. O Don Quixote ele está em crise, ele está começando a perder a confiança que ele tinha nos livros de cavalaria, ou naquela realidade que ele imaginava que ele estivesse vendo e que fosse a realidade de fato. Então, existe uma mudança aqui, vamos falar sobre isso, entre o primeiro livro, de 1605, o segundo livro, de 1615, existe uma mudança bem significativa, no qual o primeiro livro, o primeiro volume, ele está muito mais ligado às aventuras, a comédia mesmo, né, dos costumes, a velocidade das ações e dos personagens e dos discursos ligados a cada personagem. E o segundo volume ele já começa a ter um enquadramento mais existencial e subjetivo e psicológico, né? Então é como se nós tivéssemos uma espécie de passagem entre o que seria a literatura de aventura pré-romanesca, pré-burguesa, né, já pré-moderna, e então o Don Quixote e o Cervantes está fundando, sim, a partir do segundo volume, o que a gente poderia chamar de uma estrutura romanesca. Nesse ponto, então, há muito debate em relação a isso, né, porque até então, né, o século XVI, né, o Orlando Furioso, as narrativas do século XVI, do Renascimento, elas são narrativas muito típicas, né, estão muito ligadas a questões típicas, a personagens tipo, a aventuras. Então, aquilo que o Lukács ele chama de narrativas horizontais. São narrativas em que se proliferam as ações, mas não há verticalização de personagens. E aí o romance ele estaria mais ligado a essa visão de uma narrativa mais verticalizada. Ou seja, quando se toma uma personagem, nós começamos a investigar essas personagens.
Faz muito sentido esse tipo de reflexão, se nós tomarmos, por exemplo, Dostoiévski, né, Flaubert. Aliás, Flaubert apaixonado por Don Quixote, tanto que, né, Madame Bovary é um Don Quixote de saias. No fundo, Don Quixote ele é hipnotizado pelos romances de cavalaria, da mesma forma que Madame Bovary é hipnotizado pelos romances românticos. Dostoiévski é apaixonado por Cervantes, por Don Quixote, porque já via-se ali já uma grande questão da polifonia, que é marcante na literatura de Dostoiévski, né, como o crítico Mikhail Bakhtin definiu, né, a literatura de Dostoiévski é polifônica. Por quê? Porque cada personagem tem uma voz e há um conflito das vozes desses personagens que não são equalizados pelo narrador. Essa é uma novidade trazida por Dostoiévski lá na literatura russa do século XIX. Ora, mas isso já está em Cervantes em alguma medida, porque nós vemos as personagens, elas são vivas, elas têm uma grande vivacidade, elas têm modos muito típicos de agir, de falar. Volta também a questão da valorização popular. Cada personagem tem uma certa dicção. As personagens usam linguagens específicas. A linguagem do Sancho é específica, né? É uma maneira que o Cervantes teve de ouvir o povo, de ouvir as falas populares e reter isso e transformar e colocar, aglutinar tudo isso num personagem, né? Então, aí tem esse outro ponto também que eu julgo que seja interessante. Um outro ponto também, aí dentro também dessa definição do que seja romance ou não, um ponto de muito litígio entre os especialistas. Don Quixote é uma comédia ou é uma tragédia? Então, também a definição de gênero, né, de enquadramento genérico. Ora, será que é uma comédia? Se nós observarmos o primeiro volume, ele é uma comédia. Aliás, o Cervantes o escreveu para ser uma comédia. Ele estava pensando num efeito cômico. Ele estava pensando em divertimento, né? Divertimento é uma palavra técnica também, né? De divertimento como entretenimento, como aquilo que os antigos gregos e latinos chamavam de delectare. Ou seja, a obra ela tem que deleitar o público. Ela tem que instruir, mover e deleitar. São as três premissas de Horácio, na poética clássica horaciana, antiga, né, latina. E o Cervantes estava muito preocupado com essa questão do deleite, né? Preciso ter prazer, é preciso deleitar. Então, isso também já se coaduna com essa questão dos corales de comédia, de um tipo de literatura emergente, né, que está muito ligado às classes, mas também às classes populares, né, mas que está muito ligado ao jocoso, ao riso, ao humor, ao cômico propriamente, né, como define lá Aristóteles, né, a comédia, o riso sem dor, né. Isso é uma definição jocosa, mas é uma definição de Aristóteles. O riso sem dor é quando todos nós rimos ao lermos algo, né. Então Cervantes está pensando nisso também. O que existe, no fundo, a partir do século XIX, um autor alemão, que é um dos primeiros tradutores do Don Quixote para o alemão, que é o Tieck. O Tieck está ligado ali ao idealismo alemão, aos círculos de filosofia alemã, e ele é um dos primeiros a levantar uma outra questão e dizer, não, na verdade, o Don Quixote ele não é apenas uma comédia. E aí, qual é a gênese dessa ideia? O segundo volume. Então, é como se o Tieck ele estivesse pensando o seguinte, bom, o primeiro volume ele tem essa questão da comédia muito marcada, mas o segundo volume existe uma fratura, existe uma crise de consciência. Se nós formos ler a obra lá até o final do segundo volume, é uma obra bastante melancólica. E aí eu já vou falar um pouco, né, o que é interessante dessa mudança do primeiro para o segundo volume, que é o que o grande teórico chamado Erich Auerbach, ele define em um dos capítulos do Mimesis, né, que é uma obra-prima da teoria da literatura, que inspeciona a representação na realidade na literatura, desde Homero até Virginia Woolf. No capítulo dedicado ao Don Quixote, a Cervantes e a Don Quixote, o Erich Auerbach ele define essa mudança como a Dulcinea Encantada. Eu já vou falar sobre isso, mas a Dulcinea Encantada é um dos primeiros capítulos do segundo volume. E é um momento em que há uma espécie de quebra de expectativa, em que o Don Quixote, ele, pela primeira vez, ele começa a suspeitar de que aquilo que ele está vendo e aquilo que ele acredita não seja real. É a primeira vez. Então, existe um corte ali já entre o primeiro e o segundo volumes, que define o segundo volume já a partir de uma outra matriz psicológica e de uma outra matriz literária. Então, esses alemães no século XIX, eles vão ler e vão pensar nessa obra também como uma tragédia. Ou seja, a tragédia
do espírito e da leveza que quer transformar o mundo e não consegue. É a tragédia do idealismo que pensa o mundo e que quer mudar esse mundo e que não consegue mudar mais esse mundo. E o final do segundo volume, que é extremamente melancólico, né? Muito triste. Então, existe um movimento de introspecção existencial de Don Quixote, no segundo volume, que pode ser lido também como tragédia. As dificuldades em relação a isso, né, são várias, porque é uma obra enorme, todas as obras muito complexas e muito grandes, elas admitem muitas leituras, mas também isso está inscrito no século XVII, que é quando começa a haver mistura de gêneros. Os gêneros nunca foram puros, né, de fato, ou seja, nunca houve gêneros puros. O próprio Aristóteles prevê que não existe essa pureza de gêneros, mas a partir de uma obra chamada La Celestina, do Fernando de Rojas, do século XVI, na Espanha, começa a haver uma formação mais clara de obras de gênero misto. Tanto que o subtítulo de La Celestina é uma tragicomédia. Então, também nisso é difícil de nós definirmos, porque é como se o Don Quixote fosse também um gênero misto. Ele estivesse lidando com esses dois enquadramentos aí, que seria a tragédia e a comédia. Por isso é que, às vezes, nós não podemos ter essa ansiedade de definir, porque a própria obra já lida com esse nível de indefinição e de mistura de gêneros, que está em Shakespeare também, que está em Calderón de la Barca, que está em outros autores do século XVII. Né? Então, esses são alguns pontos. Né? Aí, entrando um pouco mais, né, afunilando um pouco mais na questão do Don Quixote mesmo, da obra, né? Essa é uma das obras do meu coração, assim, eu acho uma obra incrível, assim, eu acho uma obra realmente maravilhosa, assim, é muito rica, tem muitas coisas, tem muita experiência humana, tem muita carpintaria, tem muita erudição também, tem muito conhecimento das tradições, dos clássicos, né? Mas a primeira coisa que eu chamo a atenção, especificamente no Don Quixote, os narradores, tá? Em primeiro lugar, o prólogo já é algo sui generis, é algo que deve se chamar atenção, porque no prólogo o Cervantes fala de si mesmo e ele diz que um amigo entrou no quarto, na casa dele, no momento em que ele estava escrevendo, e ajudou a dar um título para o prólogo. Né? Então, ele já endereça o título a uma outra voz, a uma intervenção totalmente ocasional de uma pessoa que é da convivência dele. Então, mas isso já é uma primeira fratura, digamos assim, da obra, né? Para a gente pensar que esse narrador, esse autor, não são puros, eles são sempre remetendo a outras vozes, a outros narradores, etc. Mas o que é tão importante nesse narrador cervantino? Em primeiro lugar, existe o narrador, que a gente pode chamar de narrador zero, que é o narrador propriamente dito, aquele que está começando a contar a história. O que esse narrador faz? Ele diz que ele sabe dessa história a partir de um manuscrito árabe que ele encontrou e que foi traduzido, e dentro desse manuscrito existe um outro narrador árabe chamado Sidi Ahmed Benengeli. Então, é como se o narrador ele estivesse desdobrando o outro narrador, colocando toda a confiança da história nesse narrador, só que ele está produzindo aí um efeito muito curioso, que é um efeito de verossimilhança, porque é como se ele tivesse o tempo todo se apoiando num documento, como se esse documento ele fosse real. Ora, mas ninguém, no fundo, o próprio narrador está dizendo isso, ele está construindo essa ficção de que existe esse documento. O documento não é real. Só que ele produz esse documento como se fosse. E mais do que isso, ele assegura as coisas que ele está narrando a partir desse narrador árabe, que é fruto de um documento que é ficcional, que foi construído pelo Cervantes e foi construído pelo narrador cervantino. Então, aqui a gente já tem um certo embaralhamento aí da questão da metaficção que eu tinha mencionado. Por quê? Né? Porque as vozes elas começam a proliferar. O que é essa proliferação de vozes? Ora, vocês vão perguntar, Rodrigo, tudo bem, então nós temos um narrador que descobre um documento, e daí dentro desse documento existe um narrador, um segundo, né, um narrador 0, um narrador 1. Mas quais são os outros narradores? Ora, são todos os narradores personagens aos quais Cervantes e o narrador cervantino dão voz. Então, não sei se vocês percebem, mas existe em cada cena, ou as cenas mais importantes, começa a haver um diálogo, o narrador emancipa um dos falantes, corta o capítulo
e há, às vezes, alguns capítulos que, no fundo, são a história daquele narrador que está narrando, que é o narrador que a gente chama de intradiegético, ou seja, está dentro da diegética, está dentro da narrativa. Trocando em miúdos, é um narrador-personagem. Só que esse narrador-personagem, ele, por conseguinte, ele também tem a liberdade de gerar outros narradores dentro da história que ele está contando. Porque essa história ela vai se desdobrando, às vezes, em vários capítulos. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui, né, mas há alguns pequenos trechos do Don Quixote que eles, na Espanha, eles são vendidos e circulam até como novelas assim autônomas, como se fossem pequenas histórias autônomas. Uma delas é a história do Curioso Impertinente, não sei se vocês se lembram, do primeiro volume, que é uma pequena novelinha, né? Essa novela, segundo Jean Canavaggio, que é um hispanista francês, cuja biografia de Cervantes é incrível, tá? Quem tiver interesse na vida de Cervantes, leiam essa biografia que está traduzida para o português, do Jean Canavaggio, chamada Cervantes. Ele chama a atenção para o fato também de que talvez essa novela do Curioso Impertinente tenha sido escrita pelo Cervantes antes mesmo dele ter tido a ideia do Don Quixote. Ele a escreveu como uma novela avulsa, no momento em que ele estava trabalhando para um duque chamado de Duque Aquaviva, né, na Itália. Tanto que tem toda uma questão italianizante, né, nessa novela do Curioso Impertinente, que se passa na Itália, e que ali tem também é um desdobramento de uma história, né, de uma personagem que vai contar a novela do Curioso Impertinente para Sancho e Quixote, né? Então, o que eu estou chamando a atenção é para essa importância dos narradores e de como nós temos esse movimento, né, das bonecas russas, de ter um narrador que daí abre um segundo narrador, que é ficcional e que é esse narrador árabe dentro do documento. O narrador ele fala de uma coisa, mas ele diz: eu preciso checar para saber se Sidi Hamet Benengeli disse algo fidedigno sobre isso. Ou então, às vezes, ele diz: Sidi Hamet Benengeli não revela nada sobre isso. Claro, mas Sidi Hamet não é real, né? E o outro ponto que é essa delegar a voz, né? Que aí nós temos, então, esse efeito maravilhoso mesmo de multiplicação de núcleos narrativos e de narradores, de pequenas historietas, de pequenas parábolas, de narrativas, de histórias pequenas, de contos, né? E isso tudo vai conferindo uma grande riqueza à obra, e depois o Cervantes, com muita presteza, ele consegue depois retomar e voltar ao ponto inicial, né? Ou seja, esse narrador dele que organiza e estrutura toda a obra. Então, essa dimensão dos narradores, ela é extremamente sofisticada, ela vai ser muito desenvolvida por Dostoiévski, vai ser muito desenvolvida no romance moderno, principalmente por William Faulkner. James Joyce é um leitor apaixonado de Don Quixote e de Cervantes. Então, todo esse trabalho, né, com narradores que a gente tem depois no século XX, tudo isso está vindo lá do século XVII, lá dos Cervantes e do Don Quixote, né? Então, esse ponto, né, que é um ponto importante dos narradores, ele já nos ajuda a pensar nessa grande questão aí que eu chamo de uma questão de efabulação. Existe uma grande potência efabuladora, porque é como se o Don Quixote ele não fosse uma obra, ele fosse uma colcha de retalhos de muitas histórias, é uma miríade de pequenas histórias. E isso é que encanta o leitor. O leitor ele parece que está o tempo todo se movendo, né, em histórias dentro de histórias dentro de histórias. Voltamos à questão lá do labirinto de espelhos do século XVII, né? Alguns capítulos da primeira parte, né, que eu chamo a atenção, é muita coisa, né? Mas eu chamaria a atenção para essa série de capítulos do Curioso Impertinente, né? Que eu acho muito importante, né? Que eu acho que é central. Eu chamaria a atenção também para a história do Rui Pérez de Viedma, que é a história do Capitão Cativo, que é outra história que depois é narrada, né? Então eles param numa estalagem. O Rui Pérez de Viedma se aproxima com uma moça mais nova do que ele, eles parecem que são um casal, e o Don Quixote ele estranha aquele cavaleiro, né? Com a postura dele. Eles se sentam à mesa e Rui Pérez começa a contar a sua própria história. Então esse artifício cervantino é brilhante, porque os capítulos são pequenos, e quando, então, ele deixa uma personagem falar, ele corta o capítulo. E aí, quando abre um novo capítulo, já essa personagem é que é o narrador, já não é mais o narrador.
E aí nós temos diversos capítulos narrando a história dessa personagem que acabou de se emancipar e começar a contar a sua história. Essa história do Capitão Cativo, eu já vou falar da importância dela, porque e ela também é veiculada às vezes como uma novela à parte, pequenininha. A importância dela é central para os estudos cervantinos, porque essa história é quase uma mini autobiografia de Cervantes. E aí nós já temos já outras camadas da obra, que é a maneira pela qual Cervantes pega histórias pessoais dele e vai dissolvendo e camuflando ao longo do livro. Tá? Eu já vou voltar a isso, porque isso tem algumas implicações biográficas e que também estão ligadas à obra, né? E à recepção da obra no século XVII. Mas então, né, o episódio do Rui Pérez de Viedma, né, que é o capitão cativo, que esteve cativo no norte, né, na África, em Argel, como Cervantes, essa é uma história importante. Episódio da Serra Morena, que é muito divertido, Don Quixote fazendo seus malabarismos, suas traquinagens. Um momento do livro, do primeiro volume, que é um momento importante, que é o momento em que o Don Quixote pede para que Sancho leve uma carta a Dulcinea, né? Então, vocês se lembram, né? Dulcinea del Toboso é a grande amada, é a amada ideal, idealizada de Don Quixote. Por quê? Porque nos livros de cavalaria, todo cavaleiro andante precisa ter uma amada, né? Uma dama a qual ele presta, né, todos os seus, a qual ele presta a sua vida, né? Então ele se move por conta dessa dama. É muito curioso isso, porque isso vem lá da Divina Comédia, né? O Dante ele é movido por toda a Divina Comédia em busca de Beatriz, que só vai aparecer lá no Purgatório, né? E depois sobe com ele só até um determinado momento do Purgatório, não pode entrar no paraíso. Mas a Dulcinea é o motor, digamos, da aventura e da ação de Don Quixote. Tudo isso está ligado a imitação. Então, ele está imitando o gênero de cavalaria, tomando das principais, a gramática, ali, as principais peças do gênero de cavalaria e deslocando comicamente essas diversas peças. Mas esse momento é importante, por quê? Porque há um determinado momento, lá no começo do segundo volume, em que Don Quixote e Sancho, de fato, chegam em Toboso. E aí, então, Don Quixote vai dizer assim, bom, Sancho, então, onde está o castelo de Dulcinea com suas ameias de diamante, seu cabelo cristalino como ouro, né? Onde está Dulcinea? Eu quero vê-la. Então, existe aí um recurso, que é um recurso narrativo incrível, e que está nos livros de cavalaria, que é o recurso dos chamados encantadores. Os encantadores são todos aqueles que transformam a realidade. Então, são entidades maravilhosas que transformam a realidade. E por que os encantadores são tão importantes em toda a arquitetônica, em toda a arquitetura do Don Quixote da obra, no primeiro e no segundo volumes? Porque logo no começo, né, por exemplo, quando a primeira cena dos moinhos, que é tão tematizado, nós falamos tantas vezes, né? Então ele vai lutar contra os moinhos de vento, achando que são os gigantes de Amadis de Gaula, né? E aí ele toma uma patada do moinho, quebra um dente, uma costela. Quando ele olha para os moinhos, como é que ele vai afiançar para ele mesmo que aquilo continua sendo gigantes e que ele não estava errado, que aquilo de fato é moinhos? Os encantadores. Então, aqueles de fato são os gigantes, só que os encantadores obnubilaram a mente e a percepção do Don Quixote de modo que ele não está mais conseguindo enxergar os gigantes e ele agora está enxergando moinhos. Por mais que o Sancho, na sua simplicidade, ele tente explicar e diga, não, na verdade, mestre, são moinhos, né? Então é como se houvesse uma relação entre razão e desrazão, entre Sancho e Quixote, só que a questão, a razão da desrazão, ela é articulada pelos encantadores. Por quê? Porque, no fundo, é como se todas as peripécias de Don Quixote se justificassem à luz desses encantadores. Eles fornecem uma razão para a desrazão do qual ele é vitimado, né? Então, esse é o motor. Por que esse episódio de Sancho, logo no primeiro volume, né, da carta? Porque o Don Quixote fala, entregue uma carta, e o Sancho mente. Isso é conhecido como a mentira de Sancho. Porque o Sancho fala, bom, eu tenho que entregar uma carta para uma pessoa que não existe. Então, o Sancho ele viaja até um determinado lugar, ele entrega a carta para alguém,
E depois volta para Don Quixote falando, eles estão na Serra Morena. Dulcinea é maravilhosa, ela é incrível, né? Ela é uma mulher estupenda, só que o Sancho não viu nenhuma Dulcinea, porque não existe Dulcinea. Isso é chamada mentira de Sancho. A mentira de Sancho vai ser desmascarada no começo do segundo volume, quando eles chegam em Toboso. Só que o Sancho, ele é tão esperto, e existe até um tema curioso, é o que a gente chama de sanchização do Quixote e quixotização do Sancho. Porque há um determinado momento do romance em que o Sancho começa a citar Aristóteles. Ele começa a falar de um modo mais empolado, um modo mais erudito à sua maneira. E o Don Quixote ele acaba adquirindo uma certa realidade, né, um pouco mais, uma certa densidade, um nível de realidade que o tira, né, dos devaneios cavaleirescos. Mas quando eles chegam, então, lá no começo do segundo volume, eles chegam em Toboso, e daí Don Quixote pergunta, então, onde está Dulcinea? E aí Sancho aponta para duas camponesas que estão puxando um burrinho, e Sancho diz, aí está, então, ela é a Dulcinea. E então Don Quixote percebe aquilo, existe um desencantamento enorme, porque ele fala, não, mas essas são camponesas, ela não é a Dulcinea. E aí Sancho diz, são os encantadores. Os encantadores estão obscurecendo a sua vista, você está diante de Dulcinea, mas você não a vê, e você está enxergando a camponesa no lugar de Dulcinea. O Eric Auerbach, esse teórico que eu mencionei, que é muito importante, cujo ensaio é essencial, isso ele chama de Dulcinea encantada. Para ele, a Dulcinea encantada é uma espécie de turning point do livro, né, ou de uma mudança do livro, porque é o primeiro momento que coincide mais ou menos com os primeiros capítulos do segundo volume, que é um momento ali de uma quebra, né, da idealização desenfreada de Don Quixote. É como se fosse a primeira vez em que Don Quixote, de fato, ele tem ali a suspeita de que talvez tudo aquilo que ele esteja vendo, vivendo e acreditando não seja realidade, né? E aí nós temos essa inversão também, essa inversão de vetor e até essa inversão de gênero nessa alteração, né? Então eu chamaria a atenção para isso. Muitas coisas no primeiro volume, né? Eu vou tentar atalhar aqui, mas depois eu quero ouvir vocês, talvez seja melhor ouvir, né, vocês, o que chamou a atenção de vocês. Mas em relação ao segundo volume, eu chamo a atenção principalmente para a série de capítulos, um núcleo grande ali da segunda parte, do segundo volume, que é conhecido como episódio dos Duques. Esse episódio ele recorre muitos capítulos, ele é um episódio nuclear. E para a gente compreender bem esse episódio, a gente precisa entender um pouco um problema, uma celeuma que aconteceu envolvendo Cervantes e que depois isso acabou reverberando em toda a obra. Quando Cervantes ele publica o primeiro volume, em 1605, depois ele publica um livro chamado Novelas Exemplares, em 1613. No prólogo das Novelas Exemplares, ele diz assim, estimado leitor, você que acompanhou as aventuras de Don Quixote no primeiro volume, saiba que eu estou preparando o segundo volume, estou prestes a concluí-lo e logo vou tirá-lo do prélogo. O que acontece? Em 1614, aparece um falso Don Quixote, assinado por um pseudônimo de Alonso Álvares de Avellaneda, da cidade de Tarragona. E esse sujeito que se ocultava sobre o pseudônimo, ele diz no prólogo que o Don Quixote foi uma criação dele, que Cervantes teria plagiado o Don Quixote dele, e que ele é o verdadeiro autor do Don Quixote. Por quê? Porque ele leu o prólogo do Novelas Exemplares, esse autor falso, e ele se antecipou e tomou os lugares, digamos, de Cervantes e daquela continuidade que Cervantes já estava preparando da segunda parte da obra. Cervantes fica furioso com isso, e o que ele faz? Ele publica o segundo volume em 1615, só que dentro do segundo volume existem críticas ao falso Quixote de Avellaneda. Então é como se houvesse uma espécie de crítica literária dentro do segundo volume que está incorporando as críticas e o falso Quixote dentro do Quixote verdadeiro. Mas vejam só como existe uma diferença mesmo volumes. No primeiro volume, as personagens se relacionam com Don Quixote como se as personagens o tivessem visto pela primeira vez. Então, é como se houvesse uma relação de paridade ali dentro da narrativa, em que Sancho e Quixote estão se relacionando com personagens ficcionais, tanto ficcionais quanto eles. Mas o que acontece no segundo volume?
as personagens já leram o primeiro volume. Então, é como se houvesse, dentro do segundo volume, uma consciência, uma intencionalidade das próprias personagens em relação àquelas personagens com as quais eles estão se relacionando. E isso é o caroço, o núcleo do episódio dos Duques, que é de uma grande tristeza, é comovente, porque os Duques eles são perversos com Sancho e com Quixote. Eles já leram a primeira parte, eles manipulam Quixote e Sancho como se estivessem fazendo de marionetes. Existe lá várias encenações, a começar pela Ilha Baratária. Então, em todos os romances de cavalaria, o assessor do cavaleiro, que é o escudeiro, ele vai ganhar uma ilha, né? E aí os duques simulam que deram uma ilha para Sancho, simulam um ataque à ilha, simulam uma falta de alimentos para que o Sancho fique passando fome, simulam várias coisas e o Sancho está acreditando que de fato ele ganhou a ilha. Da mesma forma que existe a princesa Altisidora, que é aquela que vai ficar fazendo vários jogos perversos com Don Quixote, testando o amor e a fidelidade dele a Dulcinea, sendo que no fundo é uma fraude, é uma farsa. Eles estão jogando com a fidelidade dos personagens. Então, né, o que eu quero dizer é que existe na obra, né? Então, quando a gente fala de metaficção, nós estamos falando dessas diversas camadas da ficção dentro da ficção. E existe na obra, então, esse jogo de espelhos entre o que seria uma realidade e essa realidade que ela começa a evaporar, porque os personagens começam a jogar e fazer jogos narrativos também dentro da obra. Esses jogos começam no primeiro volume e eles vão se tornando cada vez mais agudos no segundo volume e até chegando numa dimensão meio de perversidade, quase, né? Aspectos do segundo volume, eu acho que tem muita coisa, né, para se falar, do clavilenho, da viagem do Don Quixote no cavalo, as visões de Don Quixote no cavalo clavilenho, que é o cavalo de madeira. Existem as lutas também, né? A importância final do Cavaleiro de la Blanca Luna também, como uma espécie de combatente final do Don Quixote, né? Quando ele acaba perdendo mesmo, né, a sua investidura como cavaleiro. Existe bastante coisa aqui, né? Eu acho que eu vou finalizar aqui, mas só para tentar fazer uma amarração, dentro dessa questão metaficcional, aí entra também a questão da biografia do Cervantes. Então, nós temos como se houvesse uma outra camada aí também, em que nós temos a ficção, só que a ficção não é tão ficcional assim. Ela diz respeito a toda a vida de Cervantes que está sendo diluída na obra. Uma primeira hipótese é aquela que eu mencionei, do Rui Pérez de Viedma. O Cervantes ele foi soldado, aliás, ele começou a escrever o Don Quixote muito tarde, ele tinha mais de 40 anos, na época isso já era temeroso, já era uma idade bem avançada. Ele foi militar durante muito tempo, ele lutou na Batalha de Lepanto contra os árabes, né? E aí ele foi cativo mesmo, ele chegou a ser prisioneiro dos árabes, ele foi condecorado, né, pela armada e pelo rei, né, também, e pela monarquia espanhola, pelo desempenho que ele teve na guerra. E aí o navio dele foi interceptado e ele ficou cativo nas costas de Argel, naquilo que se chamavam de banhos. Os banhos eram lugares horríveis, eram prisões assim que pareciam latrinas, as pessoas urinavam, defecavam no mesmo lugar. O Cervantes esteve preso nisso durante um tempo. E depois ele conseguiu se salvar, até porque ele tinha uma carta de recomendação, né, da nobreza. Então, os árabes perceberam, bom, esse sujeito ele lutou bem contra a gente. E aí ele vai ter o que ele merece. E aí, quando o Cervantes conseguiu sair, né, desse aprisionamento, é que ele vai chegar na Espanha e ele vai tentar se dedicar só às letras. Então, a carreira de Cervantes, no sentido como escritor, ela tem todos esses percalços anteriores. E no discurso do Rui Pérez de Viedma, tem vários signos ali que os biógrafos conseguiram descobrir documentos, como se aquilo fosse uma pequena mini-biografia. Então, isso é super importante, tanto a questão do Capitão Cativo, quanto a do Curioso Impertinente, pelo fato daquela pequena novela ter sido escrita num momento em que o Cervantes ainda sequer tinha concebido Don Quixote. Então, por que isso é importante? Porque isso está muito ligado ao processo criativo.
Às vezes a gente acredita que um romance ele é escrito com um começo, meio e fim. Então eu começo uma ideia, desenvolvo e chego ao fim. Às vezes é uma colcha de retalhos. Então é como se o Cervantes estivesse pegando pedaços de fragmentos da vida, pedaços de fragmentos de textos, de novelas e contos que ele tinha escrito antes de conceber. Ele teve a ideia do Don Quixote e ele começou a amarrar e a dar urdidura e carpintaria a todos esses fragmentos, né, de textos. Então isso também é uma coisa interessante para pensar um pouco a cabeça do Cervantes e o processo criativo dele como escritor. E aí, por fim, também é uma questão sobre o Falso Quixote, esse episódio aí, né, esse problema, essa contenda que houve aí, né, quase que envolvendo questões jurídicas mesmo, do Falso Quixote, do Avellaneda. Isso também é uma especulação, porque há um momento, né, o chamado episódio dos galeotes, no Don Quixote, primeiro volume, em que o Don Quixote ele vai vendo os galeotes são prisioneiros, e eles estão com correntes, assim, e eles estão indo para as galés, né? Galeotes são aqueles que trabalham nas galés. São prisioneiros que vão fazer trabalhos forçados no mar. E o Don Quixote ele vai inspecionando e conversando com um por um. Tem um deles que se chama Inés de Passamonte, e há um diálogo relativamente extenso do Don Quixote com essa personagem que está ali agrilhoada. O que daí o Don Quixote vai lá e liberta todos eles, né? Estoura a corrente, daí eles saem correndo, se escondem no mato, fogem por trás dos montes, tudo. Então esse episódio também é divertido. Só que existe documentações que remetem a um problema que o Cervantes teria tido com uma personagem histórica que existiu chamada Jerônimo de Passamonte. Então, a hipótese seria a seguinte: esse Jerônimo de Passamonte foi um desafeto do Cervantes na vida anterior. Ele leu o primeiro volume, se identificou na comédia e no sentido cômico que o Cervantes criou a partir do nome dele, como Inés de Passamonte, criou o Falso Quixote e acusou o Cervantes de plágio do que seria a ideia do Quixote, e depois o Cervantes criou a segunda versão como uma espécie de defesa e de contra-ataque literário, né, e ficcional em relação a todo esse imbróglio que tinha sido gerado. Então, aí tem muitas coisas que entram aí, ainda tem muita documentação que precisa ser levantada para a gente entender tudo isso, né? Mas, enfim, gente, desculpa, acho que eu estourei um pouco o horário aí, agora queria ouvir vocês para a gente conversar mais sobre o livro, né? Imagina, muito obrigada, foi maravilhoso. Tenho certeza que a gente ficaria aqui umas 30 dias só ouvindo você falar muita coisa, né? sobre Dom Quixote. Então, como eu até já tinha conversado com você, uma coisa que me chamou muita atenção foi essa questão desse livro ser considerado um dos, né, até hoje, são 400 anos, um dos maiores livros da humanidade, o maior em língua espanhola, já foi eleito, né, por vários críticos, e é um livro extenso, não é? Se a gente for pensar nos tempos atuais, até depois vai ter uma pergunta sobre tradução, né, já vi, mas é um livro que, assim, se você for ler o original, tem uma linguagem diferente, ele não é direto, né, em relação às mesmas histórias, embora seja aquilo que você falou, muito gostoso de ler, parece que a gente está, né, aquela língua falada, mas é um livro que ele dá umas certas voltas para chegar onde ele quer chegar, ou seja, conhecendo os leitores atuais, principalmente, causa até estranheza que esse livro ainda cause tanto encantamento. Mas só antes de passar para você, né, aqui você reputa isso, eu peguei aqui uma fala do escritor argentino Jorge Luis Borges, que eu não sei se teria a ver com isso, que ele fala que poderiam perder-se todos os exemplares do Quixote, em castelhano e nas traduções, poderiam perder-se todos, mas a figura de Dom Quixote já é parte da memória da humanidade. Você acha que tem a ver com esse personagem incrível que ele criou? Tem tudo a ver, Carol. É o que a gente, em literatura, a gente trabalha com a noção de arquétipos literários. O arquétipo é aquilo que sai de uma dimensão puramente de um tipo e ele vai para é quando o escritor ele consegue criar uma espécie de tipo mais abrangente, mais abstrato, mais universalizado. E o Cervantes conseguiu fazer isso. Nós temos, talvez, pessoas, né, ágrafas que podem saber da história do Don Quixote. É um tipo de cultura oral, né, que vai sendo narrada e passada de uma geração para outra. Então, a própria noção da dualidade, né, Sancho e Quixote, o espírito e a matéria,
né? Tem a ver com os arquétipos literários da dualidade, por exemplo. O gordo e o magro, o pequeno, o fraco e o forte, né? Então, esse tipo de arquétipos literários estão muito ligados à alma humana. A alma humana tem essas dualidades e ela convive com isso e ela se encanta com isso. Então, eu diria que existe aí tanto uma questão da invenção da personagem, da criação, né, da descoberta, porque o verbo invenção, invenire, em latim, é inventar, é achar, é descobrir. Então, é a invenção de uma personagem, que é o que o Cervantes fez. E existe a questão do estilo. Eu concordo com você, mas veja, se a gente for retroagir, é como eu disse, o Cervantes ele tem um nível de depuração da linguagem e de simplificação em relação à literatura que veio antes, que é extremamente moderno. E se nós pensarmos no uso vocabular, né, agora acabou de fazer o aniversário anteontem, né, o aniversário de publicação de 100 anos do Ulisses, do James Joyce, que é uma obra obstrusa, super difícil de ser lida. Mas veja, o James Joyce ele reteve talvez o maior vocabulário, maior do que Shakespeare. E por quê? Porque o James Joyce usa muito vocabulário popular, de ouvido, de oralidade. E isso está lá no Cervantes. O Cervantes ele está conseguindo reter isso também, né? Então, eu penso assim, em termos de carpintaria de obra, é complexa, né? Mas eu não sei, tem alguma coisa ali que eu acho que ainda continua gerando encantamento. É a obra mais traduzida no mundo depois da Bíblia. Então, como que a gente vai chegar num livro desse, né? É um livro incrível. Então, eu não sei se eu estou conseguindo responder a sua questão. O próprio Borges, que é um autor difícil, né? Mas que é um autor mundialmente conhecido, o Borges está trabalhando a partir da metaficção. Toda a obra de Borges está embutida já na metaficção do Don Quixote, que é essa noção de suspensão da ficção, ou de embutir camadas dentro da ficção. Isso está tudo lá. O Cervantes ele foi genial. Rodrigo, aproveitando o gancho Oi? aqui, tem uma pergunta feita pela Adriana Haddad, já que você está comentando sobre o Borges. Nesse sentido, me lembrei do conto do Borges, Pierre Menard, autor de Quixote. Talvez seja interessante comentar um pouco a história dentro da história. São esses comentários que você está fazendo? Exatamente, né? O Pierre Menard, que é um conto-ensaio do Borges, né? Então, assim, só para posicionar, né, os leitores que não leem Jorge Luis Borges. Toda a obra do Borges é feita a partir de um questionamento da ficção. Ele começou a usar o gênero conto-ensaio, e ele fazia contos-ensaios e descrevendo informações como se aquelas informações fossem verídicas. Então, nós temos notas de rodapé, detalhamento. Ele escreve um prefácio de um livro de um escritor que não existe. Então, quando Borges começou a aparecer com o livro Ficciones, ele publicava textos avulsos em revistas, falando de escritores que não existiam. As pessoas iam até a livraria para perguntar sobre aquelas obras daqueles escritores que não existem. Então, isso todo Borges é isso, né? Desde o Ficciones, depois o Livro de Areia, depois toda a obra dele é baseada nisso, e cuja matriz está lá no Cervantes. Então, o Pierre Menard é um jogo conceitual do Borges, no qual ele diz assim, bom, se Pierre Menard ele não pensou apenas em copiar como um copydesk a obra de Cervantes. Ele precisava reescrever linha a linha, ponto a ponto, vírgula a vírgula, mas reviver tudo que Cervantes teve que viver para poder escrever linha a linha, ponto a ponto e vírgula a vírgula. Então, o Borges é um escritor muito conceitual, ele é muito abstrato, assim, é muito filosófico. Mas a potência do Cervantes está nisso, ele já está fazendo isso já lá no século XVII, em alguma medida, né? E aí eu diria não só Borges, mas eu acho assim, praticamente todos os escritores hispano-americanos. É muito difícil, há um certo consenso em torno de Cervantes, que é uma obra assim inescapável, é muito difícil contornar a obra cervantina, minimizar, né? Se a gente for ver Gabriel Garcia Marques ou Vargas Llosa, a literatura espanhola de vanguarda, literatura do começo do século XX, todos eles estão bebendo na fonte do século XVII, né, que eu acho que aí tem vários autores, e principalmente de Cervantes. Rodrigo, tem uma pergunta aqui que foi feita nos nossos cursos sobre a questão das traduções. Tem observado as dificuldades com as traduções de Dom Quixote, livro escrito, né, em castelhano no século XVII,
na linguagem da época. Há traduções portuguesas e brasileiras, antigas e modernas. Contudo, se usamos uma tradução moderna com a atualização da linguagem, estamos lendo o mesmo livro que Cervantes escreveu? Eu cheguei a dar uma pesquisada, tem professoras de espanhol, né, inclusive da escola, Miguel Cervantes, cada um fala uma coisa. Tem gente que diz que você precisa aproximar a obra, né, das gerações atuais, e que é até interessante você comparar. Tem outros que já falam que você tira totalmente o espírito da obra se você tira essa tradução, né, mais de acordo com o que ele escreveu. O que você pensa sobre isso? Olha, eu acho assim, que no fundo é aquela ideia, né, tradutor e traditor. O tradutor é sempre um traidor, mas é uma traição boa. A gente vive de uma proliferação de traduções, então eu acho que toda tradução é bem-vinda, sim, porque é sempre aproximativo, nunca a gente vai conseguir reter tudo, né? Existe uma defasagem estrutural entre as línguas. Então, eu acho que nós estamos muito bem servidos em português, há algumas traduções. Por exemplo, geralmente eu não gosto de criticar traduções. Eu acho que cada leitor ele pode se adaptar a traduções diferentes. Eu mencionei agora o Ulisses, né, do James Joyce. Eu li o Ulisses na tradução do Antônio Wise, que eu acho brilhante. Tem gente que defende com unhas e dentes e outros que criticam. Depois há outras traduções. Há uma nova tradução do Caetano Galindo agora que diz que é a melhor de todas as traduções. Então, eu acho que existe ali talvez uma certa adaptação de cada leitor, de quem o leitor se sentir mais ou menos confortável. No caso dos Cervantes, o Don Quixote, eu diria o seguinte: tem uma tradução só que aí eu não recomendo, e eu não estou criticando a tradução de Tercet, que é a tradução dos Viscondes Castilho e Azevedo, que é uma tradução feita em Portugal no século XIX. E, infelizmente, essa tradução é a que mais circula, né? Houve edições da Abril Cultural, nas bancas de jornal, né? Depois ela foi reeditada diversas vezes. Por que eu chamo o Cervantes de O Escriba como habla? A prosa dele é escorreita, como diria Machado de Assis, é uma prosa fluente. E essa tradução do século XIX, ela torna um pouco empolada, ela cria ali algumas obstruções que não existem. Então, mas veja, isso é a dicção do século XIX, porque cada época gera autores diferentes, porque cada época tem um código literário diferente. Então, uma tradução do século XXII vai ser diferente da tradução de agora, que é diferente da do século XIX, tudo isso faz parte da cultura tradutológica. Então, não é que uma invalida a outra, mas eu diria que para vocês terem uma ideia, né, eu sou apaixonado pelo Don Quixote. Eu comecei a ler nessa tradução e eu abandonei. Depois, uma tradução que eu gosto é a do Almir de Andrade, do Milton Amado, que ela circulou por uma edição pela editora Itatiaia. Tem uma edição em 5 volumes, que é super bonita também, que é toda ilustrada pelo Gustave Doré. E depois ela circulou também naqueles livros da Folha de São Paulo, que eram vendidos nas bancas de jornal, em 2 volumes. Eu gosto demais dessa tradução. Eu sei que existem críticos dessa tradução, né? Mas, por exemplo, eu consegui ler nessa tradução, e depois eu li em espanhol. Então, é melhor, assim, essa tradução, eu acho que ela se aproxima mais. Depois nós temos a tradução da editora 34 Letras, do Sérgio Molina, que é super boa, tem muitas notas, é muito rica. Existe uma nova tradução agora do Hernani Só, que é da Companhia das Letras, da Penguin, também é excelente. Então, eu diria assim, que é um pouco uma coisa do leitor pegar várias traduções e ir sentindo qual que ele se adapta melhor, né? A única que eu chamo a atenção mesmo é essa dos Viscondes, por conta dessa especificidade aí do código linguístico literário do século XIX. Embora haja traduções de outros autores portugueses do século XIX que são incríveis, né? Tudo bem? Perfeito. Tem Vamos uma passar para a outra... Renata, Carol. Você segue, Pagan, lendo? Só para seguir a sequência, quero pedir também um pouquinho de paciência ao Cocuza, ao Razuki e ao Rodolfo, para a gente observar a ordem aqui. A Renata fez a seguinte observação. O expositor concorda com a ideia de que Cervantes antecipa a questão de gênero na personagem Marcela, que coloca o ponto de vista feminino sobre a relação romântica, ao dizer que ela não estava obrigada a corresponder ao amor. Excelente, concordo, sim. O Cervantes é moderno em vários aspectos, né? Emancipação de personagens femininas fortes, né?
Nós temos, claro, o motor da narrativa é Don Quixote, a Dulcinea está como uma personagem feminina, como uma espécie de objeto ou de objetivo, né? Tudo como era na época. Mas existem até a própria personagem feminina, a Marcella é isso, a personagem feminina do Curioso Impertinente. Eu acho que existe, sim, essa preocupação e de construção de personagens femininas mesmo. Eu concordo, sim. Eu acho que sim. E teria até que se pensar a Altisidora também, né? O que depois aconteceu também, né? Como você disse que ele acabou inspirando Dostoiévski. Dostoiévski também teve essa relação essa inspiração vanguardista, né? Com certeza, né? A Dócio de Dostoiévski, que é uma personagem feminina ali forte também. Outros personagens de Dostoiévski, a própria Flaubert, né? Flaubert. Madame Bovary, né? E outros personagens de Flaubert. Rodrigo, a Tatiana pergunta, lendo Dom Quixote, percebi semelhanças com As Aventuras do Sr. Pickwick, de Charles Dickens, que li ano passado. Você quer fazer algum comentário? Então, vejam, né? Isso é curioso. Quem fez essa pergunta? Desculpa. É a Tatiana. Oi, Tatiana. Então, é curioso isso, né? Porque, veja, o Dickens, ele está ali no século XIX, mas ele é um escritor de romances de aventura. Então, tem muito paralelismo da prosa do Dickens com relação até ao primeiro volume do Don Quixote. Como, por exemplo, existem com Fielding, Tom Jones, com Richardson, que são fundadores do romance no século XVIII, né? Então, é um tipo de prosa que ela vai deixando herdeiros e vai deixando também outros escritores que também continuam escrevendo em termos de aventura. Eu colocaria uma linha direta de Cervantes, de Don Quixote para Dickens. E o Dickens, ele é um escritor de aventura, ele é um escritor, né, de ação, ele é um escritor, veja, os órfãos, os fragilizados, aqueles que são despossuídos da sociedade, que vão tentar seguir, né, subir socialmente. E, aliás, haveria até uma conexão do Dickens com um gênero da literatura espanhola chamada picaresca, que é do século XVI, né? Começa com Lazarillo de Tormes, meados do século XVI, e aí tem o Buscón de Quevedo, Voltaire escreve novelas picarescas, Diderot escreve romances picarescos. Isso entra muito no século XVIII francês, como uma crítica de costumes, né? Mas o personagem, o pícaro, é um personagem despossuído, é um personagem que ele está ali meio que às margens da sociedade. Só que daí ele usa certos ardis, ele usa malícia para poder ascender socialmente. O Dickens, ele não retém tanto essa questão da malícia, embora existam algumas questões ali, né? Mas existe, sim, essa tentativa de ascensão social e de personagens que estão fora do escopo do que seria, né, a estrutura social vigente, né, tudo. E que o Don Quixote, o Cervantes, ele está puxando isso a partir do Sancho e a partir de outros personagens que eles encontram pelo meio do caminho, né? A bacia do barbeiro, né? O barbeirinho andando lá com a bacia, o Don Quixote acha que é o elmo de Mandrino. Uma baciazinha de barbeiro, o barbeiro lá em cima do burrinho dele. O Don Quixote vai lá e investe contra ele, derruba. Ele não sabe nem o que está acontecendo, né? Então, são personagens simples, assim mesmo, que tem muito a ver com o cotidiano da Espanha, com o cotidiano da população. E, Rodrigo, aí a gente aproveita e fala da Bárbara. Ela menciona que ela percebeu a presença de diversos poemas ao longo da narrativa, e se esse recurso é típico da época, de algum gênero específico ou do próprio Cervantes. O Bárbara, sim, é bem recorrente, tanto que até as introduções, né, do Don Quixote ele faz em poemas, né? A poesia era muito vigente. A poesia, no século XVII, se usava versos para tudo. Existem tratados de anatomia escritos em verso. Isso vem desde a antiguidade, tanto que Aristóteles diz que a definição entre poesia e prosa não está ligada à definição entre verso e prosa. A divisão entre poesia e ficção não se recobre em a divisão entre verso e prosa, porque existe a recorrência, o verso, né? Bom, Shakespeare, o drama, Racine, todo o teatro é escrito em versos, né? O Lope de Vega escreve o tratado dele, El arte bueno de hacer comédias, que é um tratado central para definir a questão do gênero misto, da tragicomédia do gênero misto, é escrito em verso, é um tratado, ou seja, é um livro teórico.
Então, né, Voltaire depois, no século XVIII ainda se usava muito. Então, o uso do verso também, e daí dentro dessa inscrição também da oralidade, isso está muito presente. Existe até um gênero chamado prosímetro, que é uma mistura de prosa e verso. Então, é como se fosse uma prosa entrecortada com pequenos poemas, né? E isso é tão forte que vale lembrar o Vida Nova de Dante Alighieri, lá no século XIII para XIV, que é o Dante, ele escreve o Vida Nova, que é uma autobiografia baseada nos próprios poemas que ele escreveu. Então, nós temos já uma estrutura de prosímetro também, em que existe uma narrativa autobiográfica baseada, interpolada, intercalada com os poemas, né? Então, isso é super comum. Depois, na literatura moderna, isso foi se perdendo um pouco, pelo próprio estatuto da poesia, que vai mudando. A poesia ela vai vai assumindo um outro lugar, né? E a prosa ela vai se adensando cada vez mais. Então, a gente pega, né, Thomas Mann, Hermann Brock, né, James Joyce, Faulkner, esse nível de densidade da prosa, ela, de uma certa forma, expulsa a poesia. Estou generalizando, mas essa relação se perde. A poesia ela acaba assumindo uma dicção em um lugar específico, na voz dos poetas mesmo, né? Verdade. Vou passar a palavra para as pessoas que levantaram as mãos, mas antes tem só um comentário aqui, que achei interessante, do Douglas, que diz que instigou muito a ele a história paralela do Anselmo, que ele acha incrível na obra do Dom Quixote a loucura digna. E aí eu vou até acrescentar um negócio que depois que eu acabo de ler um livro, eu gosto de ver o que as outras pessoas escreveram, né? Entenderam. E eu vi uma coisa aí, que você também não comentou, não sei se é coisa da minha cabeça ou se isso existe. A imagem que o Sancho faz do Dom Quixote também vai mudando. Conforme o Dom Quixote vai meio que se decepcionando, e ficando... Parece que o Sancho também vai, porque para mim no início parecia que ele era tão aquele amigo leal, embora ele estivesse, né, buscando a sua recompensa final. E aí eu penso que talvez ele direcione um pouco o olhar nosso, do leitor, através do Sancho. Você sente isso também ou não? Eu sinto bastante, né? É aquilo que eu mencionei, isso é uma tópica de estudiosos, né, do Dom Quixote, a sanchização do Quixote, a quixotização do Sancho. Existe um movimento cruzado. É muito bonito ver isso. No primeiro volume, existem aqueles longos solilóquios do Dom Quixote falando sobre poética, sobre honra, sobre cavalaria, sobre Aristóteles, sobre Platão. E o Sancho ele fica ali quietinho ouvindo. Só que existe até um recurso literário que é sofisticado da mudança de pontos de vista também. Que é isso que você está trazendo, Carol. Porque, às vezes, essa passagem ela é sutil, mas nós estamos... O narrador ele está com a focalização centrada no Dom Quixote, só que, aos poucos, começa a haver essa migração de ponto de vista em que a gente começa a ver o Dom Quixote à luz dos olhos do Sancho, né? Então, isso também, esse recurso polifônico, de deslocamento de pontos de vista, né, de focalização, o que nós chamamos, né, uma focalização mais fechada numa personagem, e depois essa focalização migra para outra. Isso é um grande ensinamento para a literatura moderna também, né? Então, isso, enfim, eu acredito muito nisso mesmo, né? É muito maravilhoso ver como ele faz isso. Cocuza, está com a palavra. Demorou, mas chegou sua vez. Muito obrigado, Carol. Petrônio, eu vou falar uma coisa, é um prazer tão grande te ouvir, mas é tão grande, eu vou falar uma coisa, eu passei a vida lecionando Direito Constitucional e já dei aula em cursinho e tal, e aí era assim, né? Falei assim, você tem 4 horas para explicar a Constituição inteira. Eu falei, tudo bem, não tem problema. Em 4 horas eu explicava a Constituição inteira. Ninguém entendia nada, né? Mas tudo bem, né? Agora, você comentar 1.300 páginas em 1 hora, olha, maravilha, viu? Parabéns. Você nota 1000, você nota 1000. Mas eu amei a obra, eu estava até comentando o seguinte, que participar de clube de leitura tem muitas coisas boas, tem umas coisas chatinhas também, mas é muita coisa boa. Então, por exemplo, me obrigar a ler Dom Quixote só um clube de leitura, porque senão, salvo quem é da área, é difícil encarar. Você fala assim, pô, vou encarar 1.300 páginas, não é fácil. Amei a obra, achei muito legal, muito legal. E agora com as suas explicações, melhor ainda. Então, por exemplo, o Sancho Panza, ele passa os 2 volumes com ditados populares.
Claro. Então ele traz tudo que tinha. Tem assim, até não, tinha parágrafos que eram um parágrafo inteiro com todos os ditados populares que a gente usa no dia a dia. Muito legal, né? E uma outra coisa também, aquela estalagem encantada na segunda visita, que parecia um congresso de narradores, né? Todo mundo que aconteceu se encontrou num local. Aquilo fantástico, muito legal. Fantástico. Aí eu fiquei, no finalzinho, fazer a pergunta. No final, eu fiquei triste no final com a morte de Don Quixote. Eu até escrevi uma coisa, eu escrevi o seguinte aqui, ó. A lucidez é o ópio para um ex-louco. Quer dizer, para alguém ter consciência de que vai viver sem ter a possibilidade de encontrar a Dulcinea del Toboso, é muito triste. Não vale mais a pena estar vivo. Não tem porquê. Para quê? Está vivo para quê? Para ser o quê? Um pastor? Certo? Não, vai acabar e vamos começar a história em outro lugar. Mas no finalzinho só quero te perguntar o seguinte: a passagem do Sancho Panza como governador foi fantástica. Incrível. Porque eu notei tantas coisas assim da atualidade que os políticos deveriam ler, os governantes, para aprender a governar. E, aliás, muitos dos juízes deveriam ler para aprender a julgar também. Certo? Porque o Sancho Panza, na sua santa humildade, na verdade, ele dá um show de bola e tudo. E aí eu pergunto para você o seguinte: o Cervantes, com esse episódio, o que ele queria chegar, quem ele queria atingir? Era realmente a magistratura, os governantes? O que era uma crítica ao que acontecia? Essa é a perguntinha que eu vou deixar para você aqui. Muito obrigado, um prazer imenso estar aqui com você, viu, Petrônio? Franco, obrigado você, viu? Poxa, excelente aí, maravilha, super generosidade dos comentários. A questão da lucidez, né? Aliás, se vocês quiserem, eu tenho um ensaio que eu pretendo incluir num livro novo de ensaios, que é um ensaio sobre o Don Quixote, sobre Cervantes, mas é mais sobre o Don Quixote. Eu não quis passar para vocês antes para concentrar mais na leitura, mas se chama O Coração da Lucidez. Então, eu acho que o romance, né, do Don Quixote, ele é de uma amargura lúcida. É como se nós não pudéssemos ser lúcidos e ser felizes ao mesmo tempo. E é uma conquista da lucidez, né? Essa personagem que ele vai se tornando cada vez mais amargo e cada vez mais lúcido. Ele perde, né? Ele perde o encantamento dos encantadores e o encantamento pela vida. Ele perde a leveza, ele perde o frescor. E aí tem muito desse desencantamento do mundo, da modernidade, né, que a gente pode ler nessa chave. Ele já está um precursor dessa leitura desse mundo que começa a ficar desencantado e que vai perdendo essa maravilha, né, que existia. Então, isso é um ponto interessante. Agora, a questão da crítica, né? Olha, existe aí dimensões, é uma obra tão rica, porque você tem comédia, tem sátira, né? O Aristóteles define, né? A comédia é o riso sem dor, a sátira é o riso com dor. A sátira envolve vitupério, vilipêndio, né? A detração do outro, corrosão de caráter, moral, né? Corrosão do ethos, né? Da personagem. No episódio do Sancho, eu viria mais como uma comédia, mas tem muitas relações mesmo com questões políticas da época, isso tem. Então, a gente teria que descer um pouco mais para o capítulo, analisar, assim, eu não sei se eu conseguiria fazer isso agora, assim. Só uma coisa, ele toca 2 vezes de que ele está lá passando e que ele não roubou nada e nem vai roubar, mais de 2 vezes, acho que dá umas 3, 4 vezes, ele deixa bem assentado que ele saiu de um jeito e não pegou um centavo de nada, como, aliás, era costume na época dos governadores se enriquecerem com isso aí. Ele deixa bem claro isso, né? Eu fiquei percebendo isso aí, em 1600, esse tipo de coisa. Falei, o Cervantes estava assim, muito além, assim. Achei muito legal isso, assim, como uma crítica no livro, muito importante, eu achei. E volta a questão do honor, né? Da honra, a honra que ela é distribuída socialmente. Então, ela não é só mais um patrimônio das classes nobres, né? A honra ela pode ser distribuída. Então, é possível, sim, ter uma mobilidade social. E o Sancho pode vir a ser um bom governador, entende? Isso aqui. E fazer essa crítica dos governadores corruptos, que, por conseguinte, poderiam ter sangue azul, né? Ser sangue nobre.
Então, acho que teria que entrar um pouco mais ali no capítulo, mas eu acho que sim, sabe? Tem. Isso vem da comédia, Aristófanes, né, na antiguidade. O Cervantes é um leitor compulsivo, né, um leitor de uma grande erudição, ele leu de tudo. Aliás, é muito curioso entender como ele conseguiu ler tanto com uma vida de aventuras que ele tinha. Né, uma pessoa que era um militar, né, que estava lutando na guerra e que começa a escrever tardiamente, como ele conseguiu amealhar tanto conhecimento. Mas isso era muito comum na época. O século XVII é um século muito duro, assim, os escritores eles estavam o tempo todo dialogando com uma tradição forte, subvertendo essa tradição, lendo de tudo, né? Liam jurisdição, liam filosofia, liam poética, liam tratados de anatomia, né? Robert Burton, tratado de anatomia da melancolia. Então é uma época que eu acho fascinante, assim, eu acho incrível. E é um divisor de águas, né? Porque parece que há um mundo que vai se formando e que depois ele muda, uma mudança, um corte mesmo ali, né? No século XVII. Eu acho que eu vivi naquela época e ressuscitei agora, viu? Ah, é? Quando eu descobri essa época, eu fiquei apaixonado. Assim, né? Meu primeiro mestrado é sobre Renascimento e século XVII, né? Que eu acho uma época maravilhosa da literatura, da arte. Muito bom. Só comentando isso aí que você está dizendo, algumas pessoas estão falando que viram em Don Quixote a criança, os ideais, os sonhos, a Luciana diz. O Pagan, né, que estava falando aqui até agora, disse que está perguntando se seria o enterro do feudalismo, o farol da Revolução Francesa, enfim, gera muitas reflexões. Vou passar a palavra aqui para o Paulo Eduardo, aí depois a gente continua conversando, então, sobre tudo que o Quixote representa. Tá bom. Ai, meu Deus. Eu estou com dificuldade aqui. Não sei se estão me ouvindo. Estamos te ouvindo, sim, Paulo. Não estamos te vendo, mas estamos te ouvindo. Muito obrigado. Eu que havia feito aquela indagação sobre as traduções, mas ela foi muito bem respondida pelo professor. Eu me dou por satisfeito. Eu só confesso que eu tinha aqui em casa 2 traduções. A primeira é do Antônio Feliciano de Castilho, que era do meu pai, com a qual eu dei várias trombadas, nunca consegui seguir em frente. Depois, nos anos 80, eu comprei a edição da Itatiaia, do Eugênio Amado, cujo pai havia feito a primeira tradução para o português na década de 50, pela editora Civilização Brasileira. E depois ele, nos anos 80, fez uma tradução em cima do pai. É uma edição muito bonita da Itatiaia, com as ilustrações do Gustave Doré. Isso, eu tenho essa edição, é linda. Foi essa de que eu acabei me servindo. Mas eu também tive Covid, saí do hospital a semana passada, e eu só fiquei no primeiro volume por conta disso. Pretendo ainda ler o segundo. Agora, eu cheguei aí à livraria e vi 2 outras traduções, a da Penguin e a da editora 34. Também me pareceram muito boas, e não há como, né? Nós vivemos no mundo real, nós precisamos da atualização da linguagem, se quisermos compreender. Agora, algo que... No mundo hispânico, o que se lê? O original ou também se lê versões atualizadas da obra? E uma segunda indagação, que lição se pode tirar de Dom Quixote? Eu tirei a minha. Dentro da sua loucura, da sua visão distorcida da realidade, ele jamais toma decisões moralmente erradas ou questionáveis. Ele não pede dinheiro, ele não aceita dinheiro, também ele não paga por nada, né? Por comida nem por pouso. Mas ele não aceita tentações. Numa estalagem que ele julgava um castelo e que ele se imagina no meio da noite assediado pela filha do castelão, na verdade era uma empregada da estalagem, ele rejeita o assédio dizendo que ele era fiel à dona Dulcinea del Toboso.
Quer dizer, ele tem um caráter incorruptível em qualquer circunstância, mesmo dentro da loucura, o que eu acho formidável. Ele não faz concessões à realidade, ele não compactua com nada. Essa foi a lição que eu modestamente tirei para mim. Se quiser dizer alguma coisa em cima, eu agradeço muito. Maravilha, Paulo. Gostei demais aí dos seus comentários, da sua lição, da lição que você extraiu. Em primeiro lugar, assim, pensando nas traduções, eu sou adepto desse politeísmo tradutório, assim, de ter várias traduções, né? Eu acho que a gente tem que se servir do que tem, e existe a mudança das culturas, né? Vejam, né, a quantidade de traduções do Homero. Primeiro problema que existe, básico, né? O grego, ele não é uma língua... O Homero, ele está escrito num tipo de verso, né, hexâmetro. O próprio grego, ele não é uma língua que tem de tonalidade, né, de acentos. As línguas depois latinas, o inglês, são línguas que têm uma estrutura totalmente diferente do grego. Então, para traduzir um verso grego, você tem que já adaptar, já é uma outra obra. Então, as diversas atualizações, elas fazem parte de uma cultura de época. No século XVIII, John Dryden e o Alexander Pope, dois grandes poetas, eles traduzem Homero com rimas. Não existe rima em Homero. Eles estão aculturando Homero à cultura livresca, letrada, erudita do século XVIII, de língua inglesa, né? Isso não está errado, de jeito nenhum que está errado. É uma maneira de aclimatação de culturas, porque até se a gente for tentar traduzir o grego enquanto grego, não tem tradução possível, porque há um gap, é uma defasagem muito grande, estrutural, da própria língua mesmo. Então, eu vejo muito essa cultura, né, das traduções. Tem alguns professores que eu tive na USP, de latim, de grego, né, dessa área de estudos clássicos, eles são adeptos fervorosos disso, que a gente precisa ter uma cultura da tradução, como se a tradução fosse um original, quase. Ou seja, como se a gente pudesse estudar modos diferentes de traduzir, como se aquela obra tivesse uma especificidade, né? Não exatamente um original, mas que ela tivesse uma... A questão que você colocou no mundo hispânico, eu acho que, né, para os falantes de espanhol, o Don Quixote ele flui bem. Eu sinto que eles leem na própria língua. Seria como nós lendo Camões, né? Existe ali alguma defasagem, existem algumas mediações que precisam ser feitas, né? Mas é possível ler, né? Então, talvez até menos do que Camões, porque eu acho que o Cervantes ele ainda é mais fluido do que Camões. E Camões é poesia, né? Tem toda uma questão retórica, poética lá mais difícil. O que pode acontecer, e que eu já vi, são versões adaptadas. Então, ao invés de ler 1.300 páginas, é uma adaptação, né, menor. Uma questão que eu também sou a favor de boas adaptações. Eu mesmo já cheguei a fazer uma adaptação de Shakespeare, já para infanto-juvenil, né? Ou seja, você retém uma obra sem maculá-la e fazendo um ajuste ali de linguagem para que depois a pessoa, o jovem, o adolescente, ele vá para a obra mesmo. Então, em espanhol, dá para se fazer esse tipo de adaptação também, né? E aí, a lição que se tira, né, é bem bonito isso, né? A obra é muito bonita nesse sentido, porque ele tem um caráter ilibado, né? Ele não se corrompe. É muito interessante isso que você mencionou. E por isso ele é uma espécie de motor, de personagem matriz do idealismo. Ou seja, como se fosse alguém que está em busca do possível, o possível de ser feito. O possível de ser feito dentro do melhor dos mundos possíveis, né? Não se esqueçam, né? Por que a grande motivação, por que Don Quixote está reativando os livros de cavalaria? Porque nós vivemos na Idade de Ferro e já existiu uma Idade de Ouro. Eu vou para o mundo colocar em prática os livros de cavalaria para restabelecer a Idade de Ouro. Então, existe uma tentativa mesmo, né, de correção dos valores, de correção dos maus tratos, de ajuste, enfim, de uma melhor sociedade, de uma melhor ética, de uma melhor política. Então, essas mensagens, elas estão ali, né? E tudo isso feito, tanto que, né, depois as interpretações ulteriores,
trabalham muito com essa noção de que o Don Quixote ele é como se fosse um diálogo entre o espírito e a matéria. Os alemães vão ler muito assim. O Don Quixote é o espírito e o Sancho é a matéria. Então é preciso conciliar os dois, né? Então, é a ideia da dualidade. Mas o Don Quixote é espírito no sentido de que ele pensa no possível, são ideias, né? E veja, essa questão da loucura, tá, gente? É preciso tomar muito cuidado. Acho que o Rafael, né? Ele observou muito bem. A gente até hesita de usar esse termo loucura. Tem que tomar bastante cuidado com isso, porque é uma desrazão. Só que o Don Quixote ele fala coisas extremamente racionais, boas, pertinentes, razoáveis, né? Dentro dessa desinstituição, desse desencaixe que ele está no mundo. Então, essa personagem que ela precisa sair do mundo para poder falar coisas proveitosas, né? Para poder dar ensinamentos para o mundo. Então, isso também é uma possibilidade, um ensinamento que a gente pode tirar, né, da obra. Perfeito. Eu vou passar para o Pagan fazer as últimas perguntas. Só queria ler aqui uma coisa interessante. Não sei se você conhece, Petrônio, Maria Augusta da Costa Vieira, que também é especialista em Cervantes, né? Ela é da USP. E eu achei uma coisa bem interessante sobre isso, porque ela fala: trata-se, sem dúvida, de um livro arcaico, mas é interessante se deslocar no tempo, conhecer as facetas de um personagem que defende os ideais que nós até hoje defendemos. É aquilo que você falou dele ser idealista. É interessante a gente ver, né? Na boca de alguém de tanto tempo atrás, coisas que a gente ainda precisa defender. Vou passar aqui para o Pagan e poder ler as últimas. Obrigado, Carol. A gente tem que defender porque essas coisas ainda não se realizaram, né? Exato, isso que é mais maravilhoso. Ou não, né? Talvez não seja tão maravilhoso. Obrigado, Carol. Eu vou passar para o Rodolfo e depois, na sequência, a pergunta do Zanetti, que está no chat. Não sei se o Rodolfo ainda está entre nós. Eu não estou vendo o Rodolfo, eu acho. Então, eu queria aproveitar a Gianete. A Gianete perguntou, se puder rapidamente responder, ela pergunta qual adaptação você recomendaria, Rodrigo? Adaptação para o português do Don Quixote? Sim. Tá. Olha, tem uma coleção, agora eu precisaria buscar isso, assim, eu não estou lembrando de cabeça o nome do adaptador, mas é de uma coleção. Se você quiser, eu te passo essa informação depois, tá? Agradecemos. É a Gianete que eu não trabalho tanto com adaptação, eu trabalho mais com traduções, mas eu sei que o Leonardo Chianca, que é um editor, ele fez uma adaptação que eu gosto bastante também, mas essa coleção eu precisaria checar isso. Você me lembra depois? Eu passo depois essa informação, tá? Tranquilo, mas eu acho que assim, adaptações, né? Ou então mesmo tentar na tradução e ir lendo aos poucos. Acho que às vezes é uma obra também que não se pode ir com muito afobamento, né? Às vezes é uma coisa de ir lendo aos poucos, de ir lendo com parcimônia, assim, mais devagar. Obrigado, Rodolfo. O Zanetti pergunta o seguinte: tem uma dúvida, ao final do primeiro livro tive uma impressão de que talvez Don Quixote não fosse louco, e sim que ele se fazia de louco, se fingia de louco para viver a realidade dele conforme ele queria. Exato. Essa seria uma leitura possível? Eu gostaria de ouvir o professor. Totalmente possível, por isso que eu acabei de mencionar, né? Temos que tomar muito cuidado com essa questão da loucura. Ele é extremamente sóbrio, ele é racional, ele é equânime, ele tem discursos enormes, falando da sociedade, falando do bem comum, falando de filosofia, falando de retórica. Então, isso é uma possibilidade, porque quando a gente coloca, né, uma caracterização assim mais naturalizada, né, o personagem é louco, aí a gente retira a complexidade da personagem. E existe também essa possibilidade dele suspender intencionalmente. Então, não é que ele vive uma fatalidade, né? Não é que ele está assim, porque senão a gente geraria um certo empobrecimento da personagem. Se ele não tem a liberdade de fazer aquilo que ele está fazendo, ele está sob um jugo, ele está sob uma fatalidade. E aí ou a gente vai para a tragédia, ou então pode haver um empobrecimento da personagem, né? Porque o personagem não tem liberdade, é uma personagem totalmente destituída. Ou então vai para Kafka, né?
Então, ou seja, pode ser construída uma poética da fatalidade, mas não é o caso do Don Quixote. Há muita ambiguidade, há muita ambivalência. Eu concordo totalmente. No final do primeiro volume, né, você sentiu isso. Então, tem suspensões. E depois o segundo volume tem a suspensão da descrença, a suspensão da crença, uma aquisição da descrença, mas sinto que tem ali também, tem ambiguidade. É uma obra cheia de ambiguidades, como toda grande obra. Rodrigo, você mencionou que estudou bastante a época, isso me traz muito interesse. Eu gostaria de saber se você conseguiu enxergar, ou se é muito forçado fazer isso, a obra do Dom Quixote inspirando ou, de alguma forma, influenciando a já decadente nobreza e algum acontecimento muito importante no futuro. Na minha visão, tenho ali a Revolução Francesa e depois as revoluções que se seguiram. Olha, excelente pergunta, uma pergunta difícil, assim, ela é complexa, né? A gente tem... Eu gosto muito de trabalhar com a noção de imaginário, né? O Claude Gilbert de Blois tem um livro muito bonito chamado Imaginário da Renascença. Ele faz um recorte do século XVI, do Renascimento, e ele tenta pensar a partir de imaginário. Então, como que é a religião, a forma mental, a maneira que as pessoas vivem, no que elas acreditam, na arte, né, a filosofia. Então, esse recorte de imaginário é interessante para a gente fazer um mapeamento assim mesmo, né? E daí não é só a arte, só a filosofia, é como se fosse um modo mental, um modo da mente operar em um determinado momento, um determinado século. O modo mental do século XVII, por isso que eu falei que ele é disruptivo, tem muita coisa acontecendo. Só que existe uma questão aqui que eu vou colocar capciosa. Existe um problema, às vezes, na historiografia, da gente tomar cuidado para não imaginar que no passado já estava se produzindo o futuro, já, né? Para não gerar um anacronismo, porque senão é como se a gente já estivesse prevendo aquilo que vai acontecer no século XVIII, no século XVII. Não quer dizer que isso não aconteça, lógico. Existe uma linha da história, uma dinâmica, uma dialética da história, né? Mas o que eu veria é mais assim, essa tentativa de sobrevivência da nobreza por meio dessas alianças com o povo, ou seja, com as camadas mais populares. Só que isso é usado, isso acaba tendo um efeito colateral de emancipação do povo, né, contra a nobreza. Então, é como se houvesse um efeito reverso, né? A nobreza ela já está percebendo que ela está perdendo o seu prestígio, ela tenta fazer essas alianças, que eu tinha mencionado lá por meio do Corrales de Comédia, esse entretenimento que começa a surgir, só que isso vai potencializando essas camadas. E existe essa pequena burguesia ascendente, que já está sendo formada já desde, né, de Flandres, desde o século XIII, XIV, que não vai mais sustentar o antigo regime, né? Então, esse interesse do Cervantes, né, por esse tipo de movimentação mais popular, eu vejo que isso, de uma certa maneira, é um movimento, não é que ele seja um revolucionário à Vandalétrica, mas é um movimento, é uma dinâmica da história que está sendo formada e que vai culminar com a queda do antigo regime, né? Isso sim, com certeza. Eu acho que a genialidade dele que você mencionou é que o livro, na época, muito provavelmente pode ter sido entendido pela nobreza como uma elevação, né, pelo personagem, mas também aproveitado no futuro ou por outras pessoas, você mencionou Diderot, né, como uma sátira a algo que já estava saindo de... Então, essa genialidade é muito interessante. Lembremos sempre, né, que os livros de cavalaria, quando o Cervantes escreve o Don Quixote, os livros de cavalaria eram uma literatura quase morta. Ninguém mais lia livro de cavalaria, era uma literatura anacrônica. O auge dos livros de cavalaria é medieval, no século XIII, né? Então, o Cervantes está produzindo um anacronismo de trazer aquela coisa antiga, arcaica, para fazer a paródia, deslocar essa literatura
para produzir um personagem idealista que vai gerar uma nova sociedade. Olhem só que coisa curiosa, né? Porque ele está corroendo a sociedade antiga. Então, existe ali uma dinâmica nesse sentido. É como se a paródia dos livros de cavalaria também é uma paródia de um tipo de uma estrutura social que já está decadente. Ninguém mais acreditava em dragões de 7 cabeças e cavaleiros que matavam dragões com espada ou matavam exércitos inteiros flutuando. Isso tudo é objeto de sátira, de comédia. Mas é como se toda a sociedade que estava ancorada nisso também é satirizada. Né? Renata, Diego? Sim. Não, o microfone. Ok. Boa noite, professor. Boa noite. Agradeço pela brilhante introdução, explanação. Muito obrigado. E o livro, eu li só o primeiro volume até agora, mas pretendo dar continuidade à leitura. E gostaria de saber, o livro achei extremamente interessante e extremamente multifacetado, muito rico mesmo. E gostaria de saber a sua opinião sobre esta hipótese que eu idealizei na minha cabeça. Me parece que o livro continua extremamente atual, porque o autor nele, por meio das duas personagens, do Dom Quixote e do Sancho Panza, ele esculpe os dois trilhos que, do ponto de vista do pensamento, perpassam toda a modernidade até hoje. Trilhos dentre os quais a modernidade tenta se deslocar dialeticamente nos diferentes momentos do acontecer histórico da modernidade. Um deles é a narrativa, é o horizonte normativo do dever ser do Dom Quixote, talvez o idealismo, a tentativa de uma pessoa de se alienar numa figura ideal. Neste caso, por exemplo, o cavalheiro medieval, mais tarde poderíamos dizer o burocrata, o soldado, o operário, o técnico e tudo mais. E do outro lado, do outro polo dialético desta nossa modernidade, o pensamento concebido como espelho da realidade, como necessidade do ser humano para sobreviver, dele lidar com o mundo real, com as outras espécies, animais, e também com todo o ambiente com o qual o ser humano interage. Então, a necessidade de se levar em conta, ou da história moderna levar em conta estes dois aspectos, e a constante tentativa de achar uma síntese boa, digamos assim, como motivo da modernidade. Talvez seja por isso que ele nos parece tão atual. Uma pergunta excelente, enorme, praticamente uma formulação de uma teoria da modernidade a partir do Dom Quixote. O que você está trazendo, tem autores que pensam assim, né? Não é à toa o Ludwig Tieck, que eu mencionei, né? E os idealistas alemães, a partir do Círculo de Iena, Schelling, Hegel, eles são leitores do Dom Quixote e veem no Dom Quixote uma grande obra do idealismo. Ou seja, o motor da modernidade é o idealismo, porque a modernidade ela se baseia na insuficiência do real e na postulação de algo que possa transcender o real. O dever ser kantiano está em Dom Quixote. O imperativo categórico kantiano está no Dom Quixote. Só que é esse imperativo que não se realiza.
porque ele é altamente normativo, como você mencionou, e como alguns de vocês aqui trouxeram também essa questão, né, do Don Quixote ser incorruptível, sendo que nós vivemos um mundo moderno cada vez mais corrupto, né? E aí ele se torna uma personagem anacrônica. Então ele é anacrônico em relação ao passado que ele reativa e que ele desmonta, e que é inviável, e ele é anacrônico em relação ao futuro que o aguarda, porque o futuro é o futuro da destruição, da corrupção, etc., do mundo que nós vivemos, sendo que, na verdade, ele representa esse polo da idealização. E o Sancho também como um princípio de realidade, né? Não só freudiano, né? Tem uma análise até psicanalítica do Sancho como um princípio de realidade, na acepção psicanalítica, mas também como uma realidade mesmo, né? Como um espelho da realidade, como você mencionou. E esses dois polos, eles agem dialeticamente. Então, eu diria que eu concordo totalmente com você. Esse é um dos ingredientes da complexidade da obra, né? Assim, dentre outros, e trazem essa ideia, né, de que a modernidade está o tempo todo em aberto, porque ela não consegue realizar suas promessas, que é a promessa da idealização, da ética, da superação, das contradições. E o Cervantes, intuitivamente, genialmente, brilhantemente, ele tá jogando com essas forças antagônicas. É como eu mencionei no idealismo alemão, eles chegam a criar a ideia de que Quixote é o espírito e Sancho é a matéria. É preciso conciliar o espírito e a matéria, mas conciliar num plano superior que não seja o plano superior da dualidade, do antagonismo. E é isso que a gente não consegue fazer, porque o mundo vive dividido entre, né, cindido entre materialismo, espiritualismo, entre positivo e negativo, entre oprimidos e opressores. Professor, a gente não conseguiu realizar isso, né? Desculpe, e lembrando na evolução na história do pensamento que o idealismo alemão ele encontrou a sua oposição, agora não encontro o termo em português, no materialismo marxista, dentro do qual apareceu o Lukács, que o senhor citou antes como crítico, né? Exato. Então, o pensamento moderno, ele realmente anda, digamos assim, se deslocando entre estes dois polos dialéticos, né? Marx, né, embora ele tenha surgido ali dos jovens hegelianos, ele é uma inversão do sistema idealista. É uma subversão radical do sistema do idealismo alemão, do idealismo hegeliano. E a gente tem essas duas grandes estradas, eu concordo com você. O Lukács, jovem Lukács, ele é um hegeliano, né? Ele está pensando a partir da literatura e das formas, da maneira pela qual as ideias se realizam na forma literária. E depois, a partir da ontologia do ser social, é que daí ele começa a se tornar mais um teórico mais dialético marxista, né? Mas essa análise sua, a gente poderia ficar um tempão, assim, porque eu concordo totalmente. A noção de espelho da realidade é uma noção marxista, né? E aí é uma análise que a gente pode fazer do Sancho, como se o Sancho fosse essa visão especular. Só que não dá conta da complexidade da obra, porque a obra tem sempre o seu outro polo, que é o polo idealista. É como se o Cervantes ele tivesse unido essas duas esferas da experiência, e isso é a maravilha da obra, que ela não as fecha. As duas são complementares, as duas existem, as duas são possíveis, e é preciso haver uma integração entre as duas. A grande utopia do Don Quixote não é o Don Quixote, é a união entre Sancho e Quixote. Concordo. Isso é que é a questão da utopia. Que a gente Concordo. E que essa união ela não se dá, ela vai se desmembrando. Concordo. Obrigado. Tem mais uma pergunta da Ângela, professor Rodrigo, mas só para uma coisa que me veio agora dessa discussão aí de vocês. É interessante porque a sensação também que dá para a gente é que para você lutar contra a realidade, contra as injustiças, né, defendendo todos aqueles ideais, você tem que
né, se afastar da realidade. A pessoa que seja uma loucura fingida ou uma loucura verdadeira, é como se para podermos, né, ir contra todas essas injustiças, nós tivéssemos que ser um pouco loucos também, né, um pouco quixotes. Acho que isso também encanta muito. Sim. Aquela imagem da gente poder se distanciar da realidade e fazer o que a gente imagina certo, né? Ângela, pode perguntar. A minha pergunta é a seguinte: parabéns, professor Rodrigo. Eu queria saber, podemos traçar um paralelo entre o personagem Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, e o Dom Quixote, inclusive na biblioteca, porque o Policarpo também criticava a biblioteca das pessoas, não é isso? E também um visionário, um sonhador que queria resolver as coisas. E ele ficou louco, né? Ele foi internado por loucura, por sinal, o Lima Barreto, né? Sim. É essa questão que eu queria colocar. Não, eu acho total, assim, existe um paralelo muito grande, né? São personagens idealizadores. Lima Barreto é um grande escritor, né? Escritor que ficou muito marginalizado aí durante muito tempo, né? Mas é um escritor brilhante. E vejo muitos traços mesmo, né? A questão da releitura. Vocês se lembrem, né? Vocês se lembram. Dom Quixote, logo nas primeiras páginas, Dom Quixote leu tantos livros de cavalaria que isso lhe moeu os miolos. Uma das traduções fala isso, ou seja, o cérebro dele foi moído pela quantidade de livros de cavalaria. Então, e isso é uma crítica da erudição, né? Uma crítica da autoridade, que era feita por Descartes já no século XVII. Não importa a quantidade de livros, importa como você lê os livros, né? Então, é uma crítica da erudição em termos de autoridade, de alguma coisa que é extrínseca ao pensamento. Então, existe essa sátira, né, que eu identifico também no Policarpo e na comédia, na comicidade. O que talvez exista um pouco mais no Lima Barreto, eu acho que no Lima Barreto é um pouco mais uma sátira. E no Dom Quixote fica entre a comédia, eu acho que ficaria um pouco mais como comédia, como espírito cômico, mas dentro ainda dessa possibilidade de transformação, né? No Lima Barreto eu vejo que é mais uma crítica cirúrgica, é um tipo social também, né? Não nos esqueçamos, Machado de Assis, leitor ávido de Dom Quixote, né? Leitor apaixonado de Dom Quixote. Temos bastante coisa, principalmente nos contos. Talvez nem tanto, né, no Dom Casmurro, do diálogo com Shakespeare, é claro, Machado lia os clássicos demais, mas nos contos machadianos eu acho que existe muito esse jogo entre a exceção e a regra, entre a norma e a exceção, o personagem que está dentro e está fora, né? O alienista, os contos mais alegóricos do Machado, a causa secreta já é uma outra questão, já, né? Mas pensando, acho que nesse sentido. Mas eu concordo, viu, Ângela? Acho que seria um ótimo paralelo esse. Obrigada. Estamos, então, indo para o final. O Mafra, não sei se você queria fazer alguma colocação, achei que você tinha levantado a mão. Pois não, para a gente encerrar, então encerramos com você. Tá bom. Eu estou conhecendo agora o Petrônio, mas já conhecia uma grande referência importante a respeito da cultura dele. Agora que esses recursos tecnológicos aqui aproximam as pessoas, então eu posso dizer que estou conhecendo pessoalmente o Petrônio. E quero dizer que tenho um prazer imenso em conhecer o professor. Gostei muito da aula dele, uma aula excelente. Ele tem uma capacidade extraordinária de transmissão de sua cultura. E eu notei também, olhando o rosto do Petrônio, eu notei a alegria dele em dar uma aula. Isso é muito importante. Eu noto a alegria dele, a satisfação de dar uma aula, né? E eu devo dizer também que eu li o Dom Quixote numa época em que eu não tinha atingido ainda a maturidade, li antes do tempo.
Agora, graças a essa aula, né, também a essa aula, e outras referências culturais, né, citadas pelo Petrônio, eu tenho que reestudar Cervantes. Tenho que reestudar, tenho que verificar, tenho que trabalhar em cima dessa obra outra vez. Né? E esse é um dos objetivos do Clube de Leitura, não é? Incentivar, descobrir caminhos e colocar na nossa frente professores tão brilhantes como o Petrônio. Viu, Petrônio? Olha, um abraço a você. Obrigado. Muito Poxa. obrigado por sua aula. Agora, a pergunta que eu ia fazer, a Ângela fez. Eu queria essa associação entre o Quixote e o Policarpo Quaresma. Eu também, ultimamente, eu tenho lido muito Lima Barreto. Eu tenho estudado Lima Barreto. Tenho estudado, né? Lima Barreto. E a respeito do que me ficou de tudo isso, né? Da leitura de Cervantes, né? Principalmente do Quixote, né? Que eu li novelas exemplares. E o Quixote, eu li uma boa parte do Quixote, naquela tradução do século XIX, da Visconde de Castilho. E com dificuldade, né? Tentando vencer a minha imaturidade na época. Hoje é diferente, hoje eu sou um homem de 87 anos, né? Eu tenho maturidade suficiente, suficiente para entender a conciliação que o romance de Cervantes faz entre a verdade onírica e a verdade real. A verdade onírica é o Quixote e a verdade real, né? É o Sancho, né? Então, isso me acompanha há muito tempo e esse contato com o Rodrigo Petrônio foi muito incentivador. Muito obrigado, Rodrigo. Poxa, obrigado pelas palavras, hein? Muito obrigado. O chat está Paralelo lotado de com o elogios, Policarpo, viu, né? Tem muito fecundo. Tem um paralelo também da literatura brasileira com a picaresca, que é muito curiosa. Né? A picaresca, o Don Quixote não é um romance pícaro, tá? Não são coisas diferentes. A gente poderia dizer que existem alguns poucos traços pícaros no Sancho, mas a picaresca ela atravessa a literatura brasileira, está no Macunaíma, por exemplo. Né? Então, um dos meus professores, o Mário Gonçalves, a tese dele era de que o Macunaíma é um romance picaresco, é uma modulação da picaresca no Brasil. E existem outras obras também, né, no Brasil que eu acho que trabalham com isso. Mas esses paralelos, acho que tem muitos escritores, né, brasileiros que leem o Cervantes ou que é uma referência. Perfeito. Olha, professor Rodrigo Petrônio, o senhor nos encantou. O chat está simplesmente assim emocionado com a sua palestra, todo mundo dizendo que o senhor é excelente, que tem um conhecimento inesgotável, realmente uma fonte inesgotável de conhecimento. Pena que temos que encerrar, porque, né, já gastamos muito do seu tempo aqui, já foi tão generoso conosco. Só posso agradecer a você, a todos que estiveram aqui, que nos abrilhantaram também com perguntas tão boas, não é? E deixar aí para você falar suas palavras finais. Espero que volte muito mais vezes aqui para nos brindar com seu conhecimento. Pessoal, não, só tenho a agradecer, fico muito feliz, até emocionado, assim, né, de uma reunião em torno de um livro um clássico, né, um livro tão rico, com perguntas, intervenções, com coisas tão ricas que vocês trouxeram, eu só tenho a agradecer mesmo, tá? Muito obrigado. Rodrigo, eu não posso perder a oportunidade. Você é mais Sancho ou é mais Don Quixote? Adorei. Pô, aí você me pegou, hein? Olha que difícil. São arquétipos literários. Eu vou sair pela tangente, hein? Todos nós temos os dois. Eu tenho um outro livro meu que eu amo, né? Que são os Irmãos Karamazov. Eu tenho 2 irmãos, nós somos 3. Então esse livro mexeu muito comigo. Eu costumo brincar que nós somos os 3, Alyosha, Dmitri e Ivan. Só que a gente faz um rodízio. Cada um é um pouco de cada um. Não dá para
Então, eu acho que eu faria um rodízio aí também, eu sou um pouco de cada um dos dois, né? Desculpa, eu estou saindo pela tangente, mas não tem como. Ô, Dani, vou dar uma sugestão aqui. Carol, vou dar uma sugestão. Vou dar uma sugestão. Vamos abrir os microfones para fazer uma salva de palmas que o Petrone Acho merece. bom. Depois a Dani, acho que se tiver algum recado, Dani, aí já passo para você, tá bom? Isso. Vamos lá. Obrigado, Rodrigo. Muito obrigada. Obrigado, gente. Adorei, viu? Muito obrigado.